A paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Naila. O tema da nossa mensagem hoje é a novidade exige de nós mudança de atitude. Eu já quero dizer para você que tem novidade da parte de Deus chegando, mas Ele quer que nós mudemos as nossas atitudes, deixemos Ele nos moldar para receber essa novidade de vida que é Jesus Cristo e as suas bênçãos. Nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 2, o versículo 21 e 22, que diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornará pior o rasgo. O versículo 22, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, se o fizer o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Oh, glória! Nesse texto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ele utiliza duas parábolas simples para explicar que o seu evangelho não se encaixa nas tradições judaicas, ou seja, nas tradições dos judeus. Jesus ele mostra aqui aos fariseus e aos discípulos de João que o cristianismo ele não era a continuação do judaísmo, era algo novo. E a prova disso é que nessa época quem perseguia os cristãos eram os próprios judeus. Só a partir de Nero é que os romanos começaram a perseguir os cristãos. A mensagem de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é transformadora e exige de nós uma nova forma de viver a fé, onde as regras impostas pelos homens e até mesmo o judaísmo tradicional, ele não tinha e nem tem a flexibilidade necessária para conter a novidade da salvação e da graça, que é quem? Jesus Cristo. Jesus, ele já havia curado no sábado. Seus discípulos já haviam sido vistos colhendo grãos no sábado. Para eles, na época, ninguém podia fazer nada no sábado. Depois eles viram e nós sabemos que os discípulos eles comeram sem lavar as mãos. Eles acharam mais uma vez um absurdo aquilo, mas Jesus disse para eles que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque provém de onde? Do coração. E aqui agora nós vimos que eles não estavam jejuando. Tudo isso fez com que eles duvidassem mais ainda que Jesus era o Filho de Deus. Quando, por exemplo, Jesus disse ao paralítico de Cafarnaum, perdoados estão os teus pecados, os fariseus e escribas, eles questionaram, quem que ele pensa que é para perdoar pecado? Só quem perdoa pecado é Deus. E ficaram ali tentando de toda forma convencer a todos que Jesus era meio duvidoso. Só que Jesus, por sua vez, ele vira para o paralítico e diz: levanta, pega a tua cama e anda. Era como se ele estivesse respondendo ali para eles, dizendo assim: eu vou mostrar para eles que eu sou Jesus, aquele que além de perdoar os pecados, eu ainda curo, eu ainda faço maravilhas, prodígios e milagres. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo operando tantos milagres, nada disso foi suficiente para que eles reconhecessem que realmente ele era Jesus, o Filho de Deus, o nosso Messias esperado. Os fariseus, eles tinham criado leis que não estavam na lei de Moisés. Por exemplo, o jejum naquela época era obrigatório, nas segundas e nas quintas-feiras. E quem não jejuasse era tido como pecador. Só que se nós formos observar na palavra, só existia no tempo de Moisés um jejum no Antigo Testamento, que está lá em Levítico, que era o dia da expiação, chamado o dia do Yom Kippur. Nesse dia,
todos realmente tinham que jejuar. Só que a nossa comunhão com Deus não se baseia na lei dos homens. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para ser salvo por ele. É isso que eles não entendiam e que muitos não entendem. Os fariseus achavam que estavam jejuando 2 vezes e eles se achavam muita coisa. E isso nós podemos ver naquela parábola do fariseu e do publicano, quando o fariseu diz que jejuava, que dava dízimo, mas Deus não recebeu a oração dele. Recebeu a oração do publicano, que reconhecia que era pecador, que nada merecia, mas que era tudo pela graça. Meus amados, tudo é pela graça. Nós não merecemos nada que o Senhor nos faz. Não adianta a gente pensar que é melhor do que o outro porque jejuma mais, porque ora mais, ou porque prega, ou porque louva, não. Para Deus nós somos todos iguais. Por isso foi que Jesus disse para eles que quando jejuassem, que não sejam como os fariseus, que usam ali os semblantes caídos, desfigurados, para mostrar a todos que está jejuando. Jesus condenou esse tipo de jejum, que é para mostrar para os outros que é santo, que é para mostrar para os outros que faz jejum. Jesus não se agradou dessa atitude. Quando os fariseus disseram que jejuavam e os discípulos de João, e por que eles não estavam jejuando, não foi apenas uma pergunta, eles não tinham curiosidade. Era para tentar fazer com que as pessoas desacreditassem de Jesus. E Jesus responde utilizando palavras de fácil compreensão, essas parábolas que nós lemos aqui. Ele falou de casamento, que em um casamento todos comem e bebem juntamente com o noivo. Na verdade, ele estava dizendo: eu sou o noivo. Eu sou o Messias aguardado. Eu estou no meio de vocês, então se alegrem, não é hora de tristeza. Dias virão em que lhes será tirado o noivo. Ou seja, Jesus já sabia que ia ser crucificado, que ia ressuscitar o 3º dia e que depois voltaria para o Pai. E eles ficariam sem a presença dele. Aí sim, isso seria motivo para tristeza. Depois Jesus fala que pegar roupa velha e colocar remendo de um tecido novo, ao lavar o tecido encolhe e assim rasgaria a roupa. E a rotura, ou seja, o buraco ficaria maior. Que o remendo novo deve ser colocado em roupa nova, ô glória. Jesus era a novidade de vida aqui para eles. E o remendo velho representava as leis e regras criadas pelos homens e que não combinava mais com a novidade de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, minhas amadas, até a Bíblia diz que os homens eles criam tantas leis, tantos fardos pesados, que nem eles mesmos conseguem carregar, mas eles querem cobrar dos outros. Mas Jesus não quer isso. Então Jesus ele finaliza dizendo que ninguém coloca vinho novo em odres velhos, ou seja, o odre eram sacos de couro, porque o vinho ele fermenta e ele expande. E se o couro for velho, rígido, que quando o couro está velho ele fica rígido demais, ele não vai aguentar, ele vai rasgar. E assim vai perder o vinho e o odre. Jesus é este vinho. Ele é quem nos traz alegria. Aleluia, glória a Deus. E não cabia a ele nem aos seus discípulos jejuarem no momento de tamanha alegria que é estar junto ao noivo. A religiosidade, os rituais, regras foram substituídos, meus amados, pelo relacionamento direto e profundo com Deus. É certo que tem ocasiões que nos humilhamos, que nós fazemos jejum,
Mas o nosso servir a Cristo não deve ter base nas regras criadas por homens. Aprendemos aqui que as tradições são boas, que elas serviram por um certo tempo, mas que elas não servem mais para essa nova geração. É claro que a gente não pode tirar da nossa vida. Com Cristo é a leitura diária da palavra, deixar de cultuar, participar da ceia, a oração e até mesmo o jejum. Todos são meios de nós nos relacionarmos com Deus. Jesus, ele não é contra o jejum, mas ele é contra o jejum feito pelo motivo errado, pela motivação errada. Por exemplo, tem gente que faz para mostrar ao homem que faz, ou para até se aparecer, querer ser mais santo do que os outros. Só que isso é algo pessoal entre você e Deus. A nossa busca e crescimento espiritual deve servir para entendermos, aleluia, que nós somos pecadores, falhos. Nós não devemos utilizar isso para julgar os outros, para condenar a maneira que o outro busca ou serve ao Senhor. E um exemplo claro disso é não julgarmos as igrejas. Se você não gosta, procura uma que você se sinta confortável com os usos e costumes, mas não julgue os que usam e nem os que não usam algo ou fazem algo. Jesus, ele quer que nós sejamos humildes e deixemos os julgamentos para ele. Cristo é novidade de vida e para vivermos essa novidade, nós precisamos deixar ele nos moldar, como eu falei no início, conforme a sua vontade. Mas é necessário deixar o nosso velho homem para trás. Tudo deve ser novo. Tudo de novo que Deus vai fazer em nós, ele requer de nós mudanças e novas atitudes. Amém? Então, tudo que era do velho homem deve ficar para trás. A fofoca, a mentira, a falsidade, o orgulho e vários outros pecados que nós praticamos diariamente e que muitas vezes nós nem percebemos que praticamos. Então, prepara aí a tua casa, se prepare para viver a novidade de Cristo e mude suas atitudes. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tem coisa boa chegando na minha vida e na tua vida, você crê? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.